teste T de student. Tá? Existem 3 tipos de teste T de student. O nosso foco hoje aqui é no tipo que é mais comumente utilizado, que é o teste T de student para amostras independentes. Tá? Que também pode ser chamado teste T de student para 2 amostras independentes. Okay? Então o teste T de student ele é uma análise extremamente simples e fácil de você entender e fácil de você aplicar, em que você precisa saber o que, para que ela serve. Você tem 2 variáveis, né? Uma variável independente, causa, e uma variável dependente, efeito. A variável independente você tem 2 grupos. Eu quero saber se há diferença entre esses 2 grupos da variável independente com relação à minha variável, independente com relação à minha variável dependente, que é quantitativa. Então eu desejo saber se esses 2 grupos diferem de determinada característica quantitativa. Então aqui um fluxograma mostra, ó, eu tenho 2 variáveis, uma é independente, a outra é dependente. A independente é qualitativa nominal com 2 categorias, e a dependente é quantitativa contínua no caso do teste T. Então, quando a gente vai fazer um teste T, a gente faz, né, tem a pergunta, né, tem que, primeira coisa, fazer a nossa pergunta, ter o nosso problema científico, o que a gente quer responder, qual que é o nosso objetivo, e só então fazer o delineamento experimental ou amostral. Tá? E para isso, obviamente, a gente tem que saber quem é a população, depois que você define a pergunta, quem que é a população, como será feita essa amostra, da população, quem são os elementos que a compõem e quais variáveis nós vamos extrair desses elementos. Tá? Então, o nosso exemplo é esse daqui. Tá? Então, vamos falar sobre o questionamento. As espécies íris, então são 2 espécies aí de plantas. Eu quero saber se essas 2 espécies do mesmo gênero, íris versicolor, íris virgínica, se eles apresentam sépalas com comprimento diferente. Tá? Então, depois que eu tenho o meu questionamento, a minha pergunta, o que de fato eu quero saber, o que de fato eu quero responder, eu posso formular minhas hipóteses. Quais são as hipóteses possíveis? Então, num teste de hipóteses, num teste inferencial, a gente sempre vai ter essas hipóteses aí. A hipótese nula, em que a sépala de íris versicolor e a sépala de íris virgínica são iguais, não tem diferenças, ok? E a hipótese alternativa, que é complementar. As sépalas de íris versicolor e de íris virgínica são diferentes. Aí, né, a gente pode decompor essa hipótese alternativa em 2, ou seja, a sépala de íris versicolor é maior do que a íris virgínica, ou a sépala de versicolor é menor do que a íris virgínica, como está mostrando aí. Segundo passo, depois de definir as nossas hipóteses, nós vamos ter que calcular o tamanho da nossa amostra. Esse é um passo que normalmente é esquecido, mas é um passo muito importante. Para calcular o tamanho amostral, a gente tem normalmente 3 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Primeira, fazer uma coleta piloto, tá? Uma coleta preliminar com algumas poucas amostras, só para a gente ter uma ideia de como são os nossos dados. Segundo, ao invés de fazer uma coleta piloto, você usar trabalhos semelhantes. Então, o fulano fez um trabalho semelhante lá em outro local, né? Então vou usar esses dados aqui para eu fazer o meu cálculo de tamanho amostral. Pode ser. Ou até uma estimativa mais teórica, a partir de modelos teóricos. Ou você juntar tudo, com coleta piloto, com trabalho semelhante e com a estimativa teórica, criar o seu modelo ali para fazer essa estimativa. Tá? Então há essas possibilidades aí. Depois que você obteve esses dados, tá, a gente pode fazer o cálculo do tamanho amostral. Então a gente usa para fazer o cálculo aí o GPower, é um programa gratuito. E no caso específico do teste T para amostras independentes, a gente precisa aqui preencher dados padrão, né? Por exemplo, o alfa, que é o nível de significância, que ainda mais para frente a gente vai ver com mais detalhe. O poder do teste, que é o quanto o teste vai controlar o erro tipo 2. O nível de significância
nossa probabilidade de cometer o erro tipo 1. E o poder do teste é a probabilidade, é o quanto a gente vai controlar o erro tipo 2. Também vamos ver mais para frente o que é erro tipo 1 e erro tipo 2. A allocation rate, o taxa de alocação, nada mais é que você não vai coletar de dois grupos. Qual que é a proporção? Você vai coletar igual? Se for, pensa em coletar a mesma quantidade de um grupo de outro. Então, allocation ratio seria 1. Tá? E se pensar, tiver alguma justificativa para coletar proporções diferentes entre o grupo, você pode colocar ali a proporção de acordo com esse allocation ratio, ou taxa de alocação das amostras. Tá? E o que a gente obtém, então, esses são os dados que a gente já preenche normal, a priori, sem precisar de coleta piloto nem nada. E os dados que a gente precisa ali ter estimado antes, ou com coleta piloto, ou com trabalhos semelhantes, a partir de trabalhos semelhantes, ou a partir de outros modelos teóricos, ou a partir da combinação disso daí, no caso específico do teste T, seria média do grupo 1 estimada, média do grupo 2 estimada, desvio padrão do grupo 1 estimado e desvio padrão do grupo 2 estimado. Pronto, é isso que a gente precisa. Ok? Então aqui, terceiro passo, depois de calcular o tamanho de amostra, fomos a campo e coletamos os indivíduos. Agora eu vou começar de fato a análise. Então, vou calcular como eu no meu delineamento experimental, eu vi que o teste T de Student para amostras independentes era a análise adequada para utilizar, e essa análise ela tem a premissa de ajuste à normalidade, então vou verificar se os resíduos se ajustam à normalidade. Tá? Então eu vou ver isso daí, como a gente disse, graficamente, e principalmente por meio de estatística inferencial, teste de Shapiro-Wilk. Nesse caso, a gente definiu P como base no nosso curso, a gente definiu P significativo como P menor ou igual a 5%. Então, como esse daqui foi um P de 22,9%, então os dados, os nossos resíduos, eles se ajustam à distribuição normal, quer dizer que eles não são diferentes estatisticamente da distribuição normal teórica. O quarto passo, então passamos pela normalidade, vamos para o quarto passo, que é verificar a premissa de homocidaticidade. A premissa de homocidaticidade a gente verifica a partir do teste de Levene, é um teste inferencial também. E o valor de P, 0,236, ou seja, 23,6% a probabilidade aí. Como o nosso P significativo é menor ou igual a 5%, e esse daí foi maior, quer dizer o quê? Que as variâncias dos nossos resíduos não são estatisticamente diferentes, ou seja, ele não violou a premissa de homocidaticidade. E aqui, o quinto e último passo, que seria a execução de fato do teste T, tá? O teste T para amostras independentes. Então eu tenho aqui o valor de T, os graus de liberdade, o valor de P e o tamanho de efeito. Então com esses dados aí, eu já sei que há sim uma diferença entre as sépalas das duas espécies de íris, virgínica e versicolor, tá? E que o tamanho de efeito é um tamanho de efeito de acordo com aquela tabela de cor, é como considerado um tamanho de efeito grande, ou seja, elas são bem diferentes, bem grandes, né? Há uma diferença muito grande. Então vamos escrever isso daí, né? Então estou lá escrevendo, fiz a minha análise, vou escrever isso nos resultados. Os resíduos não violaram as premissas de normalidade, ok? Aí eu pus lá a estatística de Shapiro-Wilk e o valor de P, e também não violaram a premissa de homocidaticidade, a estatística F e o valor de P. As sépalas de íris versicolor são menores do que as sépalas de íris virgínica. Eu peguei todos aqueles dados que saíram na minha tabela e coloquei valor de T, entre parênteses, graus de liberdade, ou DF, né, Degrees of Freedom, como está escrito lá, igual o valor de T, né, menos 5,63, ponto e vírgula, valor de P,
0,0000, alguns zeros, 172, ou seja, bastante significativo. E o valor de D, que é o D de Cohen, que é o tamanho de efeito, foi igual a menos 1,13. Ok? Então, aí a gente fecha a nossa análise de teste T, normal, né, que a gente não teve violação. Então, se a premissa de homocedaticidade for violada, então a gente mostrou lá uma análise cujo a normalidade não foi violada, a premissa de normalidade não foi violada e a premissa de homocedaticidade não foi violada. Então a gente seguiu aqueles passos básicos. Agora, e se a premissa de normalidade também não tivesse sido violada, mas a de homocedaticidade sim, tá? Então, nesse caso, o Shapiro mostrou que a normalidade não foi violada, ok? Só que a premissa de homocedaticidade foi violada, são outros dados. Ó, foi abaixo de 5%. Então, eu tenho a possibilidade de utilizar esse teste aqui chamado teste de Welk, teste T de Welk, que é o quê? É uma pequena correção dentro do teste T em que ele lida com esse problema de heterocedaticidade. Só isso, simples. Agora, e se a premissa de normalidade for violada? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu uso um teste não paramétrico, no caso, o análogo ao teste T seria o teste U de Mann-Whitney, tá? Então tem aqui estatística, o valor de P, ou eu tento uma transformação nos dados para ver se, depois da transformação, eu vou conseguir ajustar meus dados, meus resíduos da distribuição normal e eu vou poder usar o teste T. Então, tenta a transformação, faz a verificação da premissa. Deu certo? Continua normal. Não deu? Pode tentar fazer até outra transformação. Então, tipos de transformação, por exemplo, raiz quadrada ou log de 10. Então, agora em sequência, a gente vai fazer a parte prática, tá, dessa aula, num programa estatístico, para mostrar esse passo a passo de como a análise aí do teste T é feita.